Você nunca notou o quão importante é a ficção na sua vida? Filmes, séries, livros, teatro e muito mais. Tudo isso vai além de mero entretenimento. Estas artes desenvolvem ideias dentro de nós. Ideias que muitas vezes pensamos que provêm de nós mesmos, mas na realidade não vêm. Quando eu era criança, algo que eu gostava muito de fazer era criar mundos, desenhos, mas havia algo que faltava nessas coisas: vida. O tempo passou e eu conheci o desenvolvimento de games. Me apaixonei à primeira vista, mas como a maioria aqui sabe, desenvolver jogos, principalmente no Brasil, é algo complicado, para não dizer pior. Mas o que me move é o sonho de mudar, de transformar esse mundo em que vivemos. E se eu puder só ajudar com um pequeno tijolo, eu tenho certeza que será o suficiente. O nome do jogo será Dorilion. Este nome provém da segunda batalha da Primeira Cruzada. Eu escolhi esta parte por 2 motivos. O primeiro, que uma história boa começa pela metade. Então você e seus personagens já estão na cruzada, já aconteceram alguns eventos. E o jogador deve descobrir os eventos que antecederam Dorilion. Para cada personagem foi criada uma história. Cada personagem possui relação com o outro e terá um evento com outro personagem ou local, dependendo das escolhas do jogador. O tema Primeira Cruzada é de grande interesse para os católicos, não só pela conquista de Jerusalém e pelas questões políticas que envolvem o Império Bizantino, os turcos, árabes e, é claro, a Igreja Católica. Mas também o que sucedeu, as personalidades que estiveram nestes combates e muitos mistérios que os cruzados levaram em suas bagagens de volta para casa. A primeira coisa que pensei, especialmente como católico, é como transferir ideias da filosofia e teologia católicas para esta nova arte em desenvolvimento. A primeira coisa que eu escolhi foi o tema Cruzadas. Isso me rendeu uma entrevista para o canal do meu amigo Erenilton, mas eu ainda não tinha ideia de por onde começar. Inspirado fortemente no jogo Faith and Holy Trinity, decidi que, pela facilidade, criaria um jogo no estilo Atari. Com isso, eu já tinha 2 pontos que eu tinha certeza que gostaria de seguir. O primeiro, um jogo sobre as cruzadas. O estilo de gráfico, Atari, mas tinha um problema central. Aquilo que eu defino como o esqueleto do jogo. Eu me refiro à mecânica. Fumito Ueda, diretor de Shadow of the Colossus, diz que a mecânica é a primeira coisa que se deve desenvolver em um jogo. E eu concordo. A mecânica é como se fosse a estrutura do jogo. Pense, quando for desenvolver, as primeiras mecânicas do jogo. Por exemplo, ele vai pular, correr, agarrar, atacar. Quais serão as ações principais do seu personagem? Assim, desenvolver um jogo será muito mais fácil. Pois bem, de forma inicial eu pensei em fazer um jogo como Faith,
Até que eu me toquei que eu não tinha uma experiência muito boa, especialmente com jogos de Atari. Com isso, eu devo ter ficado cerca de um mês na geladeira, me questionando por que o meu jogo não andava, por que eu não conseguia ver o futuro para ele. E a resposta estava na minha cara. Não era esta a mecânica que eu queria. Eu cresci jogando jogos de estratégia, como Medieval 2, Total War, StarCraft 2, Europa Universalis, esse tipo de jogo. Então, eu compreendi que eu precisava de um jogo parecido. Mas eu não queria algo como estes jogos. Não queria um jogo de estratégia, pois eu gostaria de transmitir uma ideia. Então, me veio algo em mente. Um estilo que parecia ser mais ou menos do estilo de jogo que eu jogava quando criança. Inspirado em TFT, e mais especificamente em Auto Chess, resolvi criar um jogo de história cuja mecânica central é o Auto Chess. A primeira coisa que eu decidi fazer foi o primeiro campo da primeira fase. Neste caso, a Batalha de Dor-Ilion, ela se passa após o cerco de Nicéia. Em resumo, os cruzados acampam em uma região próxima às ruínas de Dor-Ilion e são cercados por forças turcas. Eles formam um círculo e se defendem das ondas de flechas turcas. Muitos cruzados acabam falecendo durante esta batalha. Godofredo de Bouillon não estava entre eles, acabou se separando. Então eles não estavam com força total e sair em perseguição dos turcos seria a morte do exército cruzado, pois a tática central do exército turco é o conhecido tiro parta, que consiste em você, estando montado num cavalo, se virar para trás e começar a lançar flechas. É uma tática bem arriscada, que exige bastante treinamento, mas possui uma efetividade brutal. Pois bem, a batalha acaba como vitória para os cruzados, principalmente quando Godofredo de Bouillon consegue chegar no momento em que as forças turcas perdem sua munição, a maior parte de sua munição, e estão cansados demais para continuar o combate. Um destaque muito interessante nesse combate é a ação das mulheres que acompanhavam os cruzados. Existem diversos relatos, sejam dos próprios historiadores cruzados ou então dos árabes, que contém a participação de mulheres que acompanhavam os exércitos, seja para prestar serviços de cunho íntimo, o que no caso cruzado isso gerou muitos problemas, nós veremos ali no futuro uma série de acusações, mas principalmente pela questão logística, já que as mulheres eram responsáveis por cozinhar, limpar, esse tipo de coisa. E nesta batalha, com extrema coragem, as mulheres se lançam em direção ao rio para buscar água, para justamente, como estamos falando ali da Anatólia, um local extremamente quente, a necessidade de água é um fator constante, principalmente em questões logísticas, para manter o exército. E as mulheres se arriscam diante daqueles soldados turcos a ir buscarem água e retornar ao acampamento. Um ato de coragem extrema. Claro, e também muito polêmico. Bem, então vamos começar. Eu pensei em pegar só uma parte desta batalha, neste caso, somente a parte do acampamento próximo ao rio, como um recorte do combate,
Então a primeira coisa que eu criei foi um rio, algo simples em forma de Y, e coloquei uma colisão 2D nele. Isso vai servir mais pra frente, nos próximos episódios. Em seguida, eu criei uma parcela desse acampamento cruzado, no caso, como eu falei, a parte voltada para o rio, só que não como um círculo, mas sim como um octógono. O primeiro desafio, algo bem simples, que eu decidi me colocar foi de criar uma seleção de personagens. Bem, assim como no TFT, você vai poder escolher o seu personagem inicial. Neste caso, eu vou utilizar estes 3 modelos. Não vou dar garantia que eles são os modelos finais, mas são os modelos que eu possuo no momento. Pois bem, eu criei um código de fácil manutenção, onde eu posso adicionar sempre um novo personagem, caso eu queira. Eu só tenho que copiar algumas linhas de código. Talvez tenha uma forma melhor para fazer isso, talvez com array, mas como eu não sou formado em programação, eu não me atento a estas melhores práticas. Peço desculpas, e se você tiver alguma dica, eu sou todo ouvidos. Pois bem, eu adicionei também uma versão de selecionar para o nosso jogador saber qual personagem você está próximo do mouse e finalmente colocar ele no centro da tela, ao menos como teste. E sucesso!